E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema bem pesado. Deus depois de Auschwitz. É Nossa, difícil. Mas é uma conversa necessária, principalmente para nós brasileiros que carregamos tantas heranças e histórias. com certeza. É um daqueles temas que te fazem questionar tudo, sabe? Nossa, tal. E para nos guiar nessa reflexão, a gente vai usar um texto de um filósofo judeu chamado Hans Jonas. Isso. Ele se dedicou a repensar Deus depois do horror do Holocausto. E a pergunta que não quer calar é: como Deus permitiu que algo assim acontecesse? Se Ele é bom e todo-poderoso, Pois é, como a gente concilia isso com a existência de Auschwitz? essa é a grande questão. Então. E Jonas, ele meio que nos leva a questionar algumas ideias que a gente tem sobre Deus, né? Tipo, a onipotência, a ideia de que ele pode tudo, e a imutabilidade. Ou seja, que Ele nunca muda. Essa é nova pra mim. Mas faz sentido, a gente costuma imaginar Deus como um ser perfeito e imutável. É. Mas se não for bem assim. Pois é, Né? ele usa a lógica, a filosofia e até cria um mito para nos ajudar a entender o que ele quer dizer. Olha só. Prepare-se, porque a conversa vai ser profunda. Vamos falar da relação entre o divino e o humano, a presença do mal no mundo e o papel da fé diante do sofrimento. Eu estou sentindo que essa vai ser daquelas conversas que te fazem pensar por dias. Mas, vamos lá, me explica melhor essa ideia de questionar a onipotência de Deus como assim. Jonas parte da experiência do povo judeu, né? Que sofreu muito ao longo da história. Sim. Mas ele diz que Auschwitz foi algo diferente, uma inversão monstruosa, como ele escreve. Imagina um povo que se considerava o escolhido por Deus, sendo alvo de tamanha crueldade. É algo que desafia qualquer tentativa de encontrar um sentido, um propósito. Realmente de quebrar a cabeça. E como ele explica isso? A gente sempre ouve falar da ideia de que o sofrimento é um castigo pelos pecados, né? Sim. Tipo, você fez coisa errada, então agora você vai sofrer. É essa ideia tradicional de culpa e punição. Jonas descarta essa explicação, ele vai além. Que legal. E usa um mito muito interessante de um Deus que abre mão de parte do seu poder para dar espaço à criação. Um Deus que se arrisca, que sofre junto com o mundo e que, de certa forma, depende das ações humanas. Pera, é um Deus que se limita, que se coloca em risco. Uhum. Mas como assim? Isso muda tudo que a gente sempre pensou sobre Deus. Exatamente. É uma ideia radical que nos tira da zona de conforto, mas pensa bem. Se Deus fosse realmente onipotente, se ele pudesse controlar tudo, Sim. como explicar o livre-arbítrio humano? É como explicar nossas escolhas, nossas ações. Faz sentido. Se Deus controlasse tudo, a gente seria tipo fantoches, né? Sem nenhuma autonomia. Sem nenhuma autonomia. É. E como conciliar um Deus todo-poderoso e bom com a existência de Auschwitz? Essa é a grande questão que Jonas coloca. Essa é uma pergunta A razão humana. que ecoa em muita gente, né? Como acreditar num Deus bom diante de tanta dor e sofrimento? Pois é, a proposta do Jonas é que, ao criar o mundo, Deus se autolimitou, abrindo espaço para a liberdade humana e, consequentemente, para todas as consequências que vêm com ela, boas ou ruins, né? Ele se torna um Deus em risco, que acompanha a história com apreensão, torcendo e sofrendo com as escolhas da humanidade. É como se ele estivesse na arquibancada vibrando com os nossos acertos e se angustiando com os nossos erros. Nossa, que imagem forte. E se Deus não pode intervir diretamente, qual o papel da fé? A gente simplesmente fica torcendo para que as coisas deem certo. Para Jonas, a fé ganha um novo significado. Não é mais esperar por milagres ou intervenções divinas, mas sim agir, fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. É a gente quem tem que dar a Deus, como ele diz, através das nossas ações, buscando o bem e combatendo o mal. Entendi. É como se Deus tivesse passado a bola pra gente. Ele criou o mundo, nos deu liberdade, e agora cabe a nós fazer a coisa funcionar. Mas, sendo sincero, essa responsabilidade toda me assusta um pouco. E se a gente não estiver à altura da tarefa? Essa é uma pergunta importante, e é aí que entra a ideia dos 36 justos, uma tradição judaica que Jonas menciona no texto. Ser justos, nunca vou falar. Quem são esses caras? Segundo a tradição, são 36 pessoas justas que, com sua bondade, sustentam o mundo. Nossa. Eles podem ser qualquer uma pessoas comuns que a gente nem imagina. Caramba. Mas que, com seus atos de compaixão e justiça, impedem que o mal prevaleça. Caramba, que responsabilidade. Mas é inspirador pensar que existem essas pessoas por aí fazendo a diferença no mundo. Mas e se a gente não for um desses justos, será que ainda podemos fazer alguma coisa? Claro que sim.
Jonas não limita a responsabilidade a apenas 36 pessoas, ele nos convida a todos a agir, a buscar o bem, a fazer a nossa parte, por menor que pareça. Afinal, cada ato de bondade, Sim. cada gesto de compaixão, cada luta por justiça contribui para a construção de um mundo melhor. No fim das contas, a gente não pode esperar que Deus resolva tudo sozinho, né? A gente tem que gastar as mangas e fazer acontecer. Exatamente. E, Jonas, com essa ideia de um Deus que se limita, nos coloca diante dessa responsabilidade, nos desafia a pensar sobre nosso papel no mundo, a buscar o bem e combater o mal. Sim. Mesmo diante do absurdo, da dor e da injustiça. Uau, que conversa intensa. A gente só começou a arranhar a superfície das ideias de Jonas, mas já deu para perceber que ele nos convida a repensar a nossa relação com Deus, com o mundo e com a nossa própria humanidade. Com certeza. E essa é só a primeira parte da nossa conversa. É verdade. Ainda tem muito que explorar, muitas nuances, muitas perguntas. Mas por enquanto, que tal a gente fazer uma pausa? Boa ideia. Pra digerir tudo isso. A gente volta já para continuar essa viagem pelas ideias de Jonas. E aí voltamos. Onde a gente parou mesmo? Assim, nos 36 justos e na responsabilidade que todos nós temos de dar a Deus, como Jonas coloca. Essa ideia me deixou pensando, se Deus se limita para dar espaço à criação, ele meio que abre mão de ser aquele Deus todo-poderoso e distante que a gente imagina, né? Exatamente. Jonas nos leva a repensar essa imagem tradicional de Deus, sabe? Aquele ser impassível e intocável, em vez disso, ele propõe um Deus que está em constante transformação, afetado pelo que acontece no mundo, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Tipo, Deus também está aprendendo e se transformando junto com a gente. Que loucura. É uma ideia bem diferente, né? Mas pensa bem, se Deus não é onipotente, ele não controla cada passo que a gente dá, a responsabilidade pelas nossas ações, pelo rumo que a história toma, fica muito maior. Nossa, é verdade. A gente não pode mais jogar a culpa nos ombros de Deus pelos problemas do mundo, a responsabilidade é nossa. Mas espera aí, essa ideia de um Deus que sofre, que se compadece, não é totalmente nova, né? A gente encontra isso na Bíblia também. Você tem razão. O próprio Jonas reconhece isso no texto. Ele cita passagens do Antigo Testamento, como a do profeta Oséias, que comparou o amor de Deus por Israel com o amor de um marido por sua esposa infiel. Deus sofre ao ver o seu povo se afastando. Sabe? Essa ideia de um Deus que sente compaixão, que se angustia com o sofrimento humano, já está presente na tradição judaica. Então, qual a grande sacada do Jonas? Só que ele traz de novo para essa discussão. O ponto central é que Auschwitz, com toda sua brutalidade e horror, nos obriga a repensar a relação entre Deus e o mundo de uma forma radical, as explicações tradicionais, como a ideia de que o sofrimento é uma punição divina. Simplesmente não se sustentam diante de uma tragédia como essa. É realmente como acreditar que um Deus bom e justo permitiria que algo tão terrível acontecesse. E a resposta do Jonas, como a gente viu, é que Deus não é onipotente. Ele se autolimita, abre mão do controle total para que a criação possa existir, para que a gente tenha livre-arbítrio. É claro que essa ideia levanta um monte de outras questões, mas para Jonas é a única forma de conciliar a bondade de Deus com a existência do mal. Mas e aí como fica a fé nesse contexto? Se Deus não é onipotente, se assim. Ele não pode simplesmente estalar os dedos e resolver todos os problemas com o sentido de acreditar. Para Jonas, a fé se torna ainda mais importante, mas de uma forma diferente. Não é mais uma questão de esperar por milagres ou intervenções divinas, mas sim de agir, de fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. A gente tem que dar a Deus através das nossas ações, buscando o bem e combatendo o mal. Entendi? A gente vira meio que os braços de Deus no mundo, né? Mas e se a gente não tiver força, coragem para fazer isso, o mundo parece tão cheio de problemas, tão injusto. É compreensível se sentir assim, mas lembra daqueles 36 justos. Eles não precisam ser heróis ou santos, sabe? São pessoas comuns que fazem o bem no seu dia a dia, que lutam por um mundo mais justo, que espalham amor e compaixão. É verdade. Esses exemplos nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Mesmo diante de tanta dor e sofrimento, sempre tem alguém lutando por um futuro melhor. A fé nesse contexto se torna um chamado à ação, um chamado à responsabilidade. Exatamente. E é aí que aquele mito que o Jonas usa do Deus que se esvazia, que se entrega à criação, faz tanto sentido. Esse mito nos ajuda a entender essa nova relação entre Deus e o mundo, essa nova forma de fé que Jonas propõe. Me explica melhor como esse mito se encaixa nessa ideia da responsabilidade humana, da nossa missão de dar a Deus através das nossas ações. O mito nos mostra um Deus que não está lá no céu distante. Indiferente do nosso sofrimento, ele está presente na criação, se arriscando junto com a gente, torcendo para que a gente faça a coisa certa. Caramba, que visão poderosa. É como se Deus estivesse nos convidando a ser seus parceiros, a colaborar na construção de um mundo melhor. Exatamente. E essa colaboração acontece através das nossas ações, das nossas escolhas. A gente decide que rumo a história vai tomar, que tipo de mundo a gente quer deixar para as próximas gerações. É uma responsabilidade enorme, né?
mas também é uma oportunidade incrível de fazer a diferença. E o Jonas, com sua reflexão sobre Deus, depois de Auschwitz, nos coloca diante dessa responsabilidade, nos desafia a pensar sobre o nosso papel no mundo. E tem mais, o Jonas também critica a ideia de que Deus é o senhor da história, aquele que controla todos os eventos e decide o destino das nações. Mas por que critica essa visão? Qual o problema com a ideia de um Deus que guia a história? Para Jonas, essa visão não só é incompatível com a realidade do sofrimento humano, como também tira de nós a responsabilidade de agir se Deus controla tudo para que a gente precisa se preocupar, né? Entendi. É como se a gente pudesse simplesmente sentar e esperar que Deus resolva tudo, mas se Deus se limita, se secta. Ele abre mão do controle total, a responsabilidade cai no nosso colo. Exatamente. A gente não pode mais se esconder atrás de um suposto plano divino. Somos nós que temos que fazer as escolhas, tomar as decisões, construir o futuro. E essa responsabilidade para Jonas é tanto um fardo quanto um privilégio. Uau, é muita coisa para processar. Mas acho que entendi a ideia central do Jonas. Deus se autolimita para dar espaço à criação e cabe a nós seres humanos usar a nossa liberdade para construir um mundo melhor, para dar a Deus através das nossas ações. É isso aí. E essa ideia tem implicações profundas na forma como a gente entende a fé, a responsabilidade humana e até mesmo o próprio sentido da vida. Nossa, essa conversa abriu minha cabeça para um monte de novas perspectivas. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso antes de continuar. O que você acha? Concordo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já para a última parte da nossa conversa sobre Hans Jonas e a sua visão de Deus depois de Auschwitz. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho nas ideias de Hans Jonas. Essa conversa realmente me fez questionar muita coisa, sabe? Pois é, a gente mexeu com temas bem complexos, né? Mas eu acho que a grande sacada do Jonas é mostrar que a gente não precisa ter todas as respostas e o importante é continuar buscando, continuar refletindo. Exatamente. E pensando bem, essa ideia de um Deus que se autolimita e se arrisca junto com a gente me parece muito mais humana, muito mais próxima da nossa realidade do que a imagem tradicional de Deus onipotente e distante. Sem dúvida. E essa proximidade, essa vulnerabilidade de Deus coloca em nossas mãos uma responsabilidade ainda maior. Afinal, se Deus não pode intervir diretamente para resolver todos os problemas, somos nós, seres humanos, que temos que arregaçar as mangas e construir um mundo melhor. A gente não pode mais esperar sentado por um milagre, né? Mas, sendo sincero, ainda me sinto um pouco perdida por onde começar. O que eu, como indivíduo, posso fazer para dar a Deus, como Jonas disse. Começa com as pequenas coisas, sabe? Um ato de bondade, uma palavra amiga, uma atitude justa lembra dos justos entre as nações que o Jonas menciona no texto. Pessoas comuns que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. É verdade. Aqueles exemplos mostram que a coragem e a compaixão podem florescer mesmo nos momentos mais sombrios. Inspirador ver que a gente não está sozinho nessa luta, nos momentos mais sombrios, né? É inspirador ver que a gente não está sozinho nessa luta, que sempre tem alguém disposto a fazer a diferença. E esses atos de bondade, por menores que pareçam, são como sementes de esperança que a gente planta no mundo e com o tempo essas sementes podem germinar e transformar a realidade. É como se cada um de nós tivesse a poder de ser um daqueles 36 justos, né? Contribuindo para a construção de um mundo mais justo e compassivo. Exatamente. E essa responsabilidade não é um peso, mas sim um privilégio, afinal. Deus nos deu a liberdade, a capacidade de escolher, de agir, de transformar a realidade. Nossa, essa conversa realmente me deu um novo olhar sobre a fé, sobre a minha responsabilidade no mundo e me fez pensar em como eu posso usar minha liberdade para fazer a diferença, para dar a Deus através das minhas ações. Que bom ouvir isso. E lembre-se, a gente não precisa ter todas as respostas. O importante é continuar buscando, continuar questionando, continuar agindo. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que achou das ideias do Jonas? Concorda com essa visão de um Deus que se autolimita e nos convida a ser seus parceiros na construção de um mundo melhor? Esperamos que esse mergulho tenha te provocado a questionar, refletir e principalmente agir. Afinal, o legado de Auschwitz nos lembra que a indiferença é o maior inimigo da humanidade. E a gente encerra esse episódio com a certeza de que a conversa não termina aqui, que a gente possa juntos continuar buscando a luz mesmo em meio às trevas. Até a próxima.